Projeto de drenagem pluvial. Dimensionamento e projeto. A norma que fixa as exigências pelas quais devem ser projetadas e executadas as instalações prediais de águas pluviais, atendendo às condições técnicas mínimas de higiene, segurança, durabilidade, economia e conforto dos usuários, é a norma NBR 10844, instalações prediais de águas pluviais. O que vem a ser águas pluviais? É água de chuva. Tá? Então esse termo pluvial vem de chuva, água que vem da precipitação, né, de chuva. As águas pluviais não devem ser lançadas em redes de esgoto, usadas apenas para águas residuárias, despejos líquidos domésticos ou industriais. Então você não deve jogar as águas de chuva coletadas no telhado da casa, na área da frente da casa, dos fundos da casa ou de alguma varanda, para a sua rede de esgoto. Ou seja, você não deve colocar um ralo que vá coletar água de chuva e interligar esse ralo na rede de esgoto. Então são redes distintas. Ela tem que ser trabalhadas separadas. Então você coleta água de chuva com a rede só de água de chuva e joga essa água de chuva lá na rua, né? No meio-fio, na sarjeta. E as águas de esgoto, você coleta os seus esgotos, como a gente viu no assunto passado, e joga num sistema de tratamento particular ou num sistema de coleta de esgoto público. Tá? Mas nunca você deve juntar essas duas águas, nem jogar o esgoto na água de chuva, nem jogar a água de chuva no esgoto. A instalação predial de águas pluviais se destina exclusivamente ao recolhimento e condução das águas pluviais, não se admitindo quaisquer interligações com outras instalações prediais. Então você não deve interligar com outro tipo de instalação, seja ela de água potável, seja ela de água de esgoto, a não ser que você tenha um sistema de tratamento de água de chuva para usar como água de serviços, né? Usar para lavar pisos, lavar pratos, lavar roupas, né? Mas aí é um sistema de reaproveitamento de água, né? De reuso de água. Não é você usar água de chuva interligada no sistema de água potável. São dois sistemas distintos. Não podem estar juntos. Podem até ir para o mesmo lugar, tá? Por exemplo, se você tiver um sistema de água de chuva que você vai reusar, você deve ter uma rede separada de água de chuva e uma rede separada de águas potáveis. Tá? A determinação da intensidade pluviométrica, que é o I, para fins de projeto, deve ser feita a partir da fixação de valores adequados para a duração da precipitação e o período de retorno. Tomam-se com base os dados pluviométricos locais. O que é intensidade pluviométrica? É a quantidade de chuva que cai em uma determinada região. Então nós temos dados pluviométricos que são coletados diariamente, mostrando quanto choveu em Aracaju, quanto choveu em São Paulo, quanto choveu no Rio de Janeiro, quanto choveu em Lagarto, em Laranjeiras, em Propiá. Tá? Então nós temos pluviômetros, que são equipamentos que medem esses dados, né, pluviométricos, a quantidade de chuva, que lhe dá essa informação diária. Então, essa intensidade pluviométrica é representada por essa letra I maiúscula aqui. Para construções de até 100 metros quadrados de área de projeção horizontal, salvo casos especiais, pode-se adotar a intensidade pluviométrica, né, o I, igual a 150 milímetros por hora. Se a área da sua cobertura, do seu telhado, for até 100 metros quadrados de área de projeção horizontal, você pode considerar essa intensidade pluviométrica igual a 150 milímetros por hora.
período de retorno deve ser fixado segundo as características da área a ser drenada, obedecendo ao estabelecido a seguir. O que é esse período de retorno? É o período que você prevê o retorno daquela intensidade de chuva para o seu projeto. Tá? Então, você pode adotar um período de retorno, um T, igual a 1 ano, para áreas pavimentadas onde empoçamentos possam ser tolerados. Então, se você está projetando um estacionamento, por exemplo, pavimentado, e você pode prever que pode ter empoçamentos, né, deixar água acumulada em poças, então você considera o seu T, que é o tempo de retorno, o período de retorno, igual a 1 ano. Mas, para coberturas e terraços, ou terraços, você considera um período de retorno igual a 5 anos. Ou seja, em 5 anos, o seu sistema está garantido. E é isso que quer dizer esse T. Então, você projeta para que em 5 anos não tenham problemas com esses dados pluviométricos que você está usando, com essa intensidade de chuva. Já, se for para coberturas e áreas onde empoçamento ou extravasamento não possa ser tolerado, ou seja, onde não possa acontecer nenhum problema de transbordamento, de empoçamentos, criação de poças, você considera o T igual a 25 anos. Então, o mais adequado, para você não ter erros no seu projeto, é você considerar o T 25 anos, tá? A não ser que não tenha muita responsabilidade, né? A área que você vai colocar, e você não quer colocar tubulações de grande diâmetro, aí você coloca para 1 ano, mas eu aconselho que todos os seus projetos vocês coloquem o T para 25 anos. Aí tem uma tabela com a intensidade pluviométrica, que é o I maiúsculo, para várias cidades, algumas cidades do Brasil, né? Eu peguei esse início aqui, que começa da letra A até a letra C, que inclui Aracaju, né? Tá aqui Aracaju, tá vendo? E você tem a intensidade pluviométrica e tem o período de retorno para 1 ano, para 5 anos e para 25 anos. Então, a intensidade pluviométrica para Aracaju em 25 anos é 126 milímetros por hora. Então, no meu cálculo, eu considero isso aqui, 126 milímetros por hora. Porque se eu fizer para 1 ano, eu vou considerar uma intensidade menor. No caso, é 116, tá vendo? Então, para cada cidade, você tem esses dados aqui relacionados para 1 ano, 5 anos e 25 anos. A área de contribuição é um outro dado que a gente precisa, que é a área onde a chuva vai cair. No caso aqui, o desenho de um telhado de 2 águas, né? Eu tenho aqui a fórmula da área, porque a área de um telhado, né, ela é inclinada, tá vendo? Você não pode considerar a área horizontal. Então a gente tem que usar para calcular a área essa fórmula, que é o A, que é a distância do ponto do telhado até o beiral, o B, que é o comprimento da água, e o H, que é a altura do ponto do telhado, aqui, ó, o H. Então você coloca A, né, mais H dividido por 2, depois multiplica por B, aí você acha a área da superfície inclinada, a área contribuição dessa. Isso aqui é a área só de uma água, tá? Aí para achar da outra água, tem que fazer a mesma coisa. Se for igual, ótimo. Se for diferente, tem que fazer outro cálculo. Vazão de projeto. Como é que a gente acha essa vazão? Então, a vazão de projeto deve ser calculada pela fórmula Q, que é igual a I, que é a intensidade pluviométrica, né? No caso, para Aracaju, 126, né? Vezes A, que é a área que eu mostrei a fórmula na página passada, aí na apresentação passada, dividido por 60. Tá? Então, aqui, o Q é a vazão, o I é a intensidade pluviométrica em milímetros por hora e a área de contribuição em metros quadrados. As calhas.
A inclinação das calhas de beiral e platimbanda deve ser uniforme, com valor mínimo de 0,5%. O que é uma calha de beiral? É quando você tem um telhado tipo esse que eu mostrei para vocês aí. Aqui eu tenho um beiral, né? Então aqui eu tenho uma calha, quando eu for colocar a calha, é uma calha de beiral. E o que é uma calha de platimbanda? É quando aqui eu tenho uma parede fechando aqui a água do telhado. Aí encostada na parede eu tenho a calha, tá? A calha não fica aparente. Aí chama calha de platimbanda. Mas tem o mesmo efeito. Então, a inclinação mínima dessa calha, a inclinação longitudinal, tá? Ao sentido do comprimento da calha, é 0,5%. Então aqui embaixo eu tenho uma tabelinha com 3 declividades, 0,5%, 1% e 2%. Então essa tabela 3 é a capacidade de calhas semicirculares, que é aquelas calhas arredondadas, com coeficiente de rugosidade N igual a 0,011, que é a vazão em litros por minuto. Então aqui eu tenho os diâmetros de 100, 125, 150 e 200. E aqui é a declividade. E aqui eu tenho a vazão. Então como é que eu acho essa calha? Primeiro eu tenho que encontrar a vazão, esse Q. Com o valor de Q, eu entro aqui nessa tabela. Digamos que Q seja 150 e eu quero uma calha de 0,5% de declividade. Então, se ele é 150, 130 não atende. Então, eu vou para outra linha, 236 atende. Então, a minha calha vai ter um diâmetro de 125 milímetros, tá? Digamos que eu tenha uma vazão de 300 e eu quero usar uma declividade de 1%. Então, eu venho aqui, ó, 183 não atende, 333 atende. Então, a minha calha vai ter 125 milímetros de diâmetro, tá? Então é assim que a gente dimensiona as calhas de chuva, né, da drenagem pluvial, para telhados, né, com beiral ou platimbanda, tanto faz. Aqui eu tenho uma tabela que me diz o seguinte: eu tenho as localidades, aqui tem Aracaju, Belém, as capitais, né? E aqui eu tenho a área do telhado que um bocal retangular pode escoar, e aqui na outra coluna, área do telhado que um bocal circular pode escoar. O que é isso? Esse bocal que está falando nessa tabela é o bocal de descida do tubo, do coletor vertical de água de chuva. Então eu tenho a calha, né, na horizontal, né, inclinada, e aí, conectada a essa calha, eu tenho um tubo de descida para a água de chuva descer até o solo, né, ou perto do solo. E aí eu tenho essa tabela que me diz a área máxima que pode contribuir para esse bocal. O que é isso, professor? É assim, às vezes eu tenho um telhado bem grande em que um tubo sozinho de descida não atende. Eu tenho que colocar 2 tubos, 3 tubos de descida para uma mesma calha, tá? Então, digamos que eu tenho uma área de 300 metros quadrados e a minha cidade é Aracaju. Aí, como a minha área é de 300, eu quero botar um bocal circular, um tubo de descida circular, eu vou ter que colocar dois tubos, porque apenas um tubo só atende 175,8 metros quadrados. Então, como eu tenho 300, eu vou ter que ter 2 tubos de descida para essa calha, para esse telhado, tá? Para essa mesma água, no caso, tá? Depois a gente vai fazer um exemplo para ver isso aqui, a aplicação dessa tabela. Condutores verticais. Esses condutores verticais são os tubos que descem das calhas. Então, só recapitulando, a chuva cai sobre o telhado, escorre sobre as telhas, vai até a calha conduz a água da chuva até um bocal que é conectado a um condutor vertical, que é isso que a gente está falando agora. E esse condutor vertical leva a água de chuva até o térreo ou até o piso. O diâmetro interno mínimo dos condutores verticais de seção circular é 75 milímetros. Então não pode ser colocado nenhum condutor vertical
para a descida de água de chuva que tenha diâmetro menor que 75 milímetros. Tá? Se vocês visualizarem algum projeto, um condutor vertical de 50 milímetros, por exemplo, está errado, ele está indo contra uma indicação da norma. Tá bom? Então é no mínimo, independente do telhado, esse diâmetro interno do condutor vertical é 75 milímetros. O dimensionamento dos condutores verticais deve ser feito a partir dos seguintes dados: da vazão de projeto, que é aquele Q que nós calculamos anteriormente, da altura da lâmina d'água na calha e do comprimento do condutor vertical. Aí existe um desenho, um ábaco, para, com esses 3 dados, chegar ao dimensionamento desse condutor vertical. Só que existe uma outra forma, mais simples, que é uma tabela, que é essa aqui, ó. Que no livro Botelho e Ribeiro, ele citou essa tabela, muito útil, que você consegue chegar ao diâmetro do condutor vertical mais facilmente, sem ser pelo ábaco, que é um desenho bem complexo de você entender e pouco preciso. Tá? Então, o que é que eu tenho nessa tabela? Eu tenho o diâmetro do condutor vertical, eu tenho a vazão de projeto, eu tenho a área do telhado e tenho chuva de 150 milímetros por hora e chuva de 120 milímetros por hora. Então, que coluna eu vou usar? A de 150 ou a coluna de 120? Coloca a maior chuva, porque assim você está a favor da segurança. Tá? Então, considerando essa chuva aqui de 150 milímetros por hora, eu vou verificar qual é a minha área do telhado. Digamos que minha área do telhado seja de 100 metros quadrados. Aí eu venho aqui, 42, não atende. 90, não atende. 167, atende. Então, o diâmetro do meu condutor vertical para esse meu telhado de 100 metros quadrados é 125 milímetros. Tá? Então, aqui são as áreas máximas para cada diâmetro. Se você quiser pela vazão, você pode vir, depois que você achar a vazão lá naquela fórmula, você entra aqui e só que essa vazão aqui está em litros por segundo e aquela outra vazão lá está diferente, né? Tem que mudar, tem que transformar as unidades. Fica mais fácil aqui pela área. Tá? Até eu já marquei aqui para vocês não se confundirem e fazer por essa coluna aqui, fica mais simples, tá? Condutores horizontais. A chuva que cai no telhado escoa pelas telhas, é conduzida pela calha até o bocal, desce pelo condutor vertical e depois vai pelos condutores horizontais, que são tubos na horizontal que vai levar essa água de chuva até a sarjeta, até a rua. Tá? Então, os condutores horizontais devem ser projetados, sempre que possível, com declividade uniforme, com valor mínimo de 0,5%. Tá? O dimensionamento dos condutores horizontais de seção circular deve ser feito para escoamento com lâmina de altura igual a 2/3 do diâmetro interno do tubo. As vazões para tubos de vários materiais e inclinações usuais estão indicadas na tabela 4. Então, o dimensionamento dos condutores horizontais você vai fazer pela tabela 4. Deixa eu mostrar a vocês aqui. A tabela 4 é essa aqui. Ó. Eu tenho o diâmetro interno, aqui nessa segunda coluna. Tenho aqui o índice de rugosidade. Você vai usar sempre esse N 0.011, que é para PVC, tá? Aqui são outros materiais, tá? Para PVC, que são os tubos que a gente usa, é essa primeira parte aqui, N igual a 0,011, que é o coeficiente de Manning, o índice de rugosidade. E aqui eu tenho as declividades, 0,5%, 1%, 2%, 4%. Como foi dito lá, né, no texto, o mínimo é 0,5%, é o menor que tem aqui na tabela. E aí, usando 0,5%, você vai verificar aqui, com relação à vazão, né, qual é o seu diâmetro. Então, por exemplo, se eu tiver uma vazão de 200 litros por minuto, então eu venho aqui
para o N 0,011, que é PVC, 0,5%, e eu tenho 200, né? Então 204 é maior que 200, então o meu diâmetro seria de 100 milímetros para esse condutor horizontal, ok? É só entrar na tabela com a vazão e achar aqui ao lado o diâmetro. Nas tubulações enterradas, devem ser previstas caixas de areia sempre que houver conexões com outra tubulação, mudança de declividade, mudança de direção e ainda cada trecho de 20 metros dos percursos retilíneos. Resumindo aí, se você tiver dois tubos, um encontrando no outro, né? Ou seja, eu estou passando com um tubo de condução horizontal de água de chuva e outro chegando, eu não posso colocar uma conexão aqui, um T, por exemplo. Eu tenho que colocar uma caixa de areia. O que é essa caixa de areia? É como se fosse uma caixa de passagem, tipo aquela caixa de dispersão de esgoto, só que a caixa de areia, a saída dela, né, do tubo de saída, fica mais alta do que o fundo. Por que isso? Para poder acumular areia que vem do piso ou do telhado. Porque senão, se você deixar o fundo da caixa rente ao tubo, a água da chuva vai carrear areia para dentro da tubulação e vai obstruir sua tubulação. Vai impedir que a água da chuva escoe normalmente. Então a areia que entrar na caixa, ela vai ser retida na caixa. É claro que você, de vez em quando, você tem que tirar essa areia, né? Porque se você for deixando a areia lá, né, vai chegar um momento que ela vai nivelar o fundo com o tubo. Porque tanto que acumula areia, né? Digamos que você faça uma obra, né, na casa e fica areia lá em cima do piso. Aí chove, essa areia vai para suas tubulações de drenagem. Quando ele começar a entrar na caixa, vai enchendo ali o fundo da caixa de areia. Vai chegar um momento que ela vai nivelar o fundo com a tubulação. Tá? Então, uma situação é um encontro de duas tubulações. Outra situação é mudança de declividade. Digamos que eu venha com uma inclinação maior, depois eu passo para a inclinação menor. Então, como eu estou mudando a inclinação, eu tenho que colocar uma caixa nessa mudança de declividade, de inclinação, para poder conectar esses dois tubos de inclinações diferentes. E mudança de direção, né? Eu estou indo numa direção e faço uma curva de 90 graus ou 45 graus. Aí eu coloco também uma caixa de areia. E em cada trecho de 20 metros de percurso. Então, se eu tiver um trecho de 30 metros, eu tenho que colocar uma caixa intermediária para ficar dois trechos de 15. Ou seja, entre caixas, eu não posso ter mais que 20 metros de comprimento de tubo, tá? Pela norma. A ligação entre os condutores verticais e horizontais é sempre feita por curva de raio longo, com inspeção ou caixa de areia, estando o condutor horizontal aparente ou enterrado. O que quer dizer aí? Quando eu desço com o condutor vertical que vem lá da calha e chego no pavimento térreo, né, no piso, eu tenho que colocar uma curva de raio longo. Não posso colocar um joelho de 90 graus. Tem que ser sempre uma curva. E nessa curva eu posso ter uma inspeção na curva. Existem curvas com inspeção, né? Ou eu coloco uma caixa de areia logo na descida da tubulação vertical. É o que mais se usa. Então, quando você vem da tubulação vertical e passa para a tubulação horizontal, você coloca ali, logo no pé do tubo vertical, uma caixa de areia.